E aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 14, aqui fala sobre uma escada, aqui fala sobre um processo, sobre 5 estágios da vida cristã. Pastor, como que eu sei se eu entendi a nova aliança? Exatamente esses 5 estágios aqui. Diz assim: bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu. Elegeu significa escolheu. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito, que significa prazer da sua vontade. O Senhor te predestinou porque Ele tem prazer. Você é filho, diga glória a Deus por isso. Para o louvor da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o prazer que propuser em si mesmo, de tornar a congregar. Congregar aqui significa convergir, de tornar a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança. Diga assim: eu sou herança do Senhor, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Paulo aqui estava insistindo em Efésios, para que eles tivessem clareza de quais eram os pilares principais da vida cristã. Então, se alguém te perguntar o que é ser crente, você vai falar assim, você vai falar o que você acredita. Eu acho que ser crente é não falar palavrão, é ir para o culto, é não pecar. Então é muito importante, tudo isso é fruto. Sabe que fruto é algo que é gerado. É muito importante. Tem muitas pessoas que pensam que ser crente é só ir na igreja, é o dar o dízimo, é dar oferta, é fazer alguma coisa na igreja, é lavar a cadeira, é não faltar. Tudo isso é fruto. Quando você é amado, você ama. Quando você é perdoado, você perdoa. Então tudo isso é fruto. Mas de fato a vida cristã tem raízes. E Paulo deixou muito claro 5 pilares da vida cristã, de como deveria ser a sua vida cristã. O primeiro aspecto de como deveria ser a vida cristã, a revelação, diz assim no versículo 4, que Ele te elegeu. Então o primeiro aspecto da vida cristã, você precisa ter revelação que você foi escolhido, você foi eleito. Você sabe, existem pessoas que batem no peito e dizem: eu trabalho no Facebook, eu trabalho na Google, porque ele foi escolhido para trabalhar num lugar de destaque, e por conta disso ele tem orgulho. Eu vou dizer, quando você tem a revelação que você foi escolhido por Deus, a sua vida muda completamente. Por quê? Porque não foi o Facebook que te escolheu, não foi o Google que te escolheu, não foi uma empresa poderosa que te escolheu. O Senhor te escolheu. Diga glória a Deus por isso. Então quando você tem revelação que o Senhor te escolheu, olha que diz em 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza e nem para a estatura,
porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É tão interessante que Deus diz que Ele não escolhe os capacitados, Ele te capacita, porque Ele te escolheu. Então quando você entende isso, não existe mais limites para a sua vida. Porque sabe que como fosse um cavalo, você coloca um cabresto, então ele vai andando ali, coloca uma venda nos seus olhos, e ele simplesmente é governado, ele não governa. Se o cavalo soubesse a força que ele tinha, o homem não montaria nele. Por que existem pessoas incríveis que não saem do lugar? Porque existem pessoas com 5 talentos que não conseguem prosperar na vida? Porque existem pessoas que nasceram no berço evangélico e não conseguem nem administrar suas emoções? Por quê? Porque eles não tiveram a revelação que Deus os escolheu. Porque quando Deus te escolhe, você entra em campo para jogar, e você agora não está mais preocupado com quem vai julgar você, porque não tem mais a ver com você, vai falar com quem me escolheu. Diga glória a Deus. Olha que interessante, na sua casa não pode entrar qualquer pessoa, só entra quem você escolhe. Você vê o presidente dos Estados Unidos, então ele definiu agora critérios para quem entra no país. O que significa? Que existem critérios de escolha. E sabe quais são os critérios de escolhas que Deus usou para escolher você? Não foi a sua altura, não foi a sua habilidade. Sabe, você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas você sempre vai encontrar uma pessoa mais inteligente do que você. Você pode ser uma pessoa esperta, você sempre vai encontrar alguém mais esperto que você. Você pode ter muito dinheiro, mas você sempre vai encontrar alguém que tem mais dinheiro que você. Por isso que a base da sua vida cristã não pode ser coisas naturais, porque a obra de Deus é uma obra espiritual. Eu me lembro no começo da minha conversão, vou fazer 42 anos daqui menos de um mês. Você está convidado para o meu aniversário. E eu me lembro no começo da minha conversão, eu ficava olhando e me comparando com as pessoas. E eu pensava, eu não posso ser um pastor. Por que eu não posso ser um pastor? Porque eu não tenho o conhecimento de um pastor. Tem gente que fica assim, eu não posso ser um líder de célula, porque olha aquele irmão que é líder da igreja, baseando nele, não tem como. Eu não posso ser um empreendedor, porque eu não tenho um desenvolvimento na minha comunicação. Então você fica comparando a sua vida com outras pessoas, e você se esquece que Deus escolheu você, não pela sua capacidade humana. Você sabe que quanto mais fraco você é, mais capacitado você é para cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque você nunca vai confiar em você. Quando você confia em você, você pode ter certeza que você não vai longe. Você vai encontrar um grande muro na sua vida. Mas quando você confia em quem chamou você, você vive em paz. Foi o Senhor que me chamou, é Ele que me justifica, é Ele que me escolheu, é Ele que me capacita. O Senhor sabe de todos os meus defeitos, mas mesmo assim Ele me escolheu. Então eu vou em paz, vou servir a Deus em paz, eu vou responder ao chamado de Deus em paz, eu vou edificar minha casa, eu vou ser uma mãe à maneira de Deus, eu vou ser um pai à maneira de Deus, porque Ele me escolheu desde o ventre materno e me constituiu como um profeta de Deus. Por isso eu vou responder a Deus, eu vou compartilhar a palavra na célula, eu vou prosperar. Mas por quê? Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Diga glória a Deus. Alguém que trabalha numa grande empresa, ele quer mostrar para todo mundo, e ele se acha melhor do que as outras pessoas. Eu não consigo entender como que um crente tem autoestima baixa. Eu não consigo entender como que um crente fica lamentando a vida dele. Por que eu não consigo entender? Porque ele foi escolhido para algo grande, ele carrega uma identidade grande. Sabe, quando você pega Josué e Caleb, sabe qual que era o alimento de Josué e de Caleb? Josué e Caleb se alimentavam dos seus inimigos. Pastor, o que significa? Que quando o inimigo o atacava, ele se fortalecia. Agora tem crente que quando não tem dinheiro, está atribulado, as coisas não estão acontecendo, ele está sendo perseguido, está cheio de luta, crise no casamento, ele fica abatido. Por quê? Ele não teve a revelação que ele foi escolhido.
Hoje me mandaram um vídeo de como que as crianças do time Real Madrid se preparam para ser um profissional. Eu fiquei chocado. Aí eu entendi por que o Real Madrid é o Real Madrid. As criancinhas pequenininhas treinando assim de uma forma assim intensa. Então eles foram escolhidos para jogar no Real Madrid, e dentro do Real Madrid tem uma preparação para fortalecer eles para a vida adulta. Então quando você entende que você foi escolhido, você tem que se alimentar de desafios. Diga para o seu irmão: você foi escolhido por Deus. Ah, pastor, só o Senhor sabe dos meus problemas. Sabe, depois que você teve a revelação que você foi escolhido, aqui é uma escadinha. A Bíblia diz no versículo 5 que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o prazer da sua vontade. Ele predestinou você para quê? Para a vontade dEle. Quando você cuida de algo que é seu, você não dá mais valor? Lembro uma vez, há muitos anos atrás, um jovem trouxe uma televisão da casa dele, lá quando nós começamos a igreja, uma televisão grandona, uma televisão muito boa. E de repente acabou o culto, todo mundo foi embora. Eu falei: o que essa televisão está jogada aqui? Aí eu fui ver um jovem que o pai dava de tudo para ele. Então para ele uma televisão de 5 mil reais era como fosse qualquer coisa insignificante. Mas se o menino chegando em casa, o pai ia falar: cadê a televisão? Por que muitas pessoas não dão valor para coisas tão poderosas? Porque você não tem noção do valor que as coisas têm. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Então quando você tem revelação do valor que você tem, sabe, as pessoas compram lá um carrão, pagam 100, 200, 300 mil, mas eu vou dizer, sabe quanto que você custou? Você custou sangue, você custou vida. Então quando você tem revelação, mas está cheio de crente que ele não tem essa revelação, ele é como uma criança. Ah, eu estou triste, pastor, porque eu não casei, eu não abri minha empresa, eu não prosperei. É muito triste, porque é uma criança na fé. Ele não entendeu que ele é um cidadão eterno. Me lembro uma vez, um missionário africano, e ele voltando para o seu país, e ele chegou e tinha uma grande festa no aeroporto, e ele achou que era para ele. Ele se encheu o peito assim, meu Deus, mas ele olhou para o lado, tinha um presidente, e a festa era para o presidente. Ele ficou muito triste. E o Senhor disse para ele: mas quem disse que você voltou para casa? Você vai ver a festa que vai ter quando você chegar em casa. Eu vou dizer para você, a sua vida não se resume às coisas aqui dessa terra. A sua vida se resume àquilo que é do céu. Você é um cidadão dos céus. Por isso que você tem que encher o seu coração de fé, de alegria. Diga glória a Deus por isso. Se puder projetar 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não somente foi comprado, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, o que isso significa? Se eu pegasse aqui uma criancinha de colo e trouxesse aqui para frente e te perguntasse o que você enxerga, você diria uma criança. Mas se eu pegasse o meu blazer e cobrisse essa criança e eu perguntasse o que você enxerga, você diria o casaco, o blazer. Mas por quê? É ainda uma criança, mas ela foi coberta. A Bíblia diz que nós fomos amalgamados em Cristo Jesus. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu vou dizer para o seu: o diabo gosta de acusar você. O diabo mata, mas o nome original do diabo no grego significa acusador dos irmãos.
Então quando você entende que o diabo é o acusador, e ele te acusa de dia e de noite, é isso aqui que vai blindar a sua vida, é isso aqui que vai guardar a sua vida, que não tem a ver com você, tem a ver com ele, porque você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui pregado num lugar ontem, eu comecei a contar um pouco da minha história, das minhas dificuldades. Eu disse, eu tenho a língua presa, tenho déficit de atenção. Comecei a contar quem eu era, e as pessoas ficaram chocadas, porque elas não acreditam. Por que alguém não acredita nas minhas debilidades naturais? Sabe por quê? Por aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que eu estou vivendo, aonde Deus está me colocando, todas essas debilidades seriam impossíveis eu chegar aonde eu cheguei. Mas aonde é o X da questão? O Senhor me fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Então não é mais o Ricardo com a língua presa, com déficit de atenção. Não é, ele morreu, ele foi sepultado, e em Cristo Jesus eu fui ressuscitado para uma nova vida. Está cheio de crente lembrando do defunto. É você enterra o cachorro e deixa a coleira para o lado de cima, e quando você olha para a coleira, você lembra do cachorro. Está cheio de crente, ele sabe que ele foi escolhido, ele sabe que ele foi predestinado para um propósito, mas ele fica olhando para a coleira. Diga para o seu irmão, não olhe para as suas dificuldades, para as suas inabilidades. Aonde que o diabo ataca? Te acusando. Quando Jesus começou o seu ministério, quem apareceu? O diabo, acusando Jesus. Você não é filho de Deus? Olha onde você está, olha o contexto que você está vivendo. Com essa idade não casou ainda. Olha o seu contexto financeiro e é dizimista ainda. Olha os seus filhos se perdendo, e você vem na igreja todo domingo. E quando você aceita a acusação do diabo, você se sente acusado. Um líder que avança, um casamento que avança, uma vida financeira que avança, é alguém que teve revelação. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus, e não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele me chamou, eu não sei, mas eu posso todas as coisas nele. Eu não consigo, mas eu fui chamado por Ele. Não tem mais a ver com você, tem a ver com Ele. Então está cheio de crente que só fala de problema, exalta o problema todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já sabe que talvez as coisas estão difíceis na sua vida, e por que falar o que você já sabe? Você tem aquilo que você fala. Os espias foram espiar a terra e voltaram. Eles trouxeram um relatório que Moisés já sabia. Está cheio de crente assim. Você está falando de algo que Deus já sabe. Você está falando de algo que é um fato. Fé é a esperança, é a expectativa naquilo que você não está vendo. Mas fé faz você não enxergar naturalmente, mas já começar a viver como aquilo já fosse. Na minha adolescência eu entrei para um seminário para ser treinado para ser pastor. E teve um pastor que me deu uma matéria sobre alimentos da fé. E esse pastor, hoje é um grande pastor, ele dizia que em todos os cultos, ele convidava os mil irmãos a ficarem de pé. Mas só tinha 15 pessoas na igreja. Quem estava comigo quando eu comecei a igreja, e eu sempre falava que nós seríamos 1000 membros. Aqui em São Paulo, nós somos, se eu não me engano, a primeira igreja a romper a barreira dos 1000. Mas a nossa igreja, o contexto da nossa igreja, era um contexto que ninguém tinha recurso financeiro. Era um contexto que as pessoas não sabiam liderar a célula direito. Era um contexto de muita destruição. Era um contexto que só tinha diversidade. Mas eu nunca falei o que eu enxergava. Eu só falei o que eu cria. Vai ser uma igreja próspera, abençoada, vai multiplicar, vai crescer, vai ter obreiro, vamos enviar pastor. E eu desfrutei daquilo que eu falei. Josué e Caleb disse: Moisés, o que eles estão falando é verdade. Tem cidade fortificada, tem gigante, é verdade. Mas também é verdade que o Senhor está conosco. Eia, subamos e possuamos a terra, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé.
Isso resolve. Essa história do crente, ai, estou preocupado, não consegui pagar o boleto. Eu vou dizer para você, expulsa o espírito do boleto e chama a existência o espírito da prosperidade. Deus me dá ideia, estratégia, me leva a enxergar possibilidades, me produz conexões, muda a história desse contexto, porque foi o Senhor que me chamou. Irmãos, eu já passei por problemas que eram impossíveis de serem solucionados como pastor. Mas eu sempre disse: Senhor, o Senhor me escolheu, e eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Então, esse problema não é meu, esse problema é do Senhor. Dá um jeito de resolver. E todos os problemas eu vi o Senhor resolvendo. Quando eu completei, acho que 20, 21 anos de idade, essa história, sabe? Não tem homem na igreja para eu casar, vai ficar solteiro o resto da vida. Você está falando. Eu disse: pastor, não tem nenhuma irmã aqui na igreja para eu casar. Eu falei: Ricardo, cuidado, que você sempre vai comer daquilo que você fala. Se Deus chamou você, Deus deseja muito mais que você se case do que você mesmo. Ele começou a ministrar na minha vida. Ele falou: Deus vai trazer uma mulher pré-cozida para você. Eu falei: aleluia. Pré-cozida é bom, porque é só assar, não precisa passar por todos os processos. Aí a Flávia se chegou na igreja, ela era da Batista, já tinha os princípios de ser trabalhadora, era uma mulher de Deus, era submissa à mãe, tinha os princípios, só faltava o fogo do Espírito. O fogo pegou ela e assou e casamos, aleluia. Mas eu mudei a maneira de orar. Falei: Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E eu orava assim: Deus, aonde quer que esteja essa mulher, eu declaro uma palavra no reino do Espírito e trago a existência, que ela venha até mim. E ela veio até mim. Ela veio até mim. Essa história, essa célula não avança, não. Eu trago a existência, que não é como já fosse, vai multiplicar, vai crescer, não haverá enfermidade, o Senhor fará milagres. Por quê? Porque você foi predestinado para isso, você foi desenhado para isso, e Deus tem prazer, porque você é filho. A vida cristã não se vive com blá blá blá, ou de coisas naturais. A obra de Deus, ela é espiritual. Diga glória a Deus por isso, aleluia. Então, olha como a vida cristã é prática. Você está sentado nessa cadeira e você não caiu porque tem 4 pés. A vida cristã, segundo Paulo, não é um conjunto de regras. Não bebe, não fuma, não vai para o bar, não assiste novela das 8 da Globo, vai morrer. Não. Tudo isso é fruto. Tudo isso é um fruto que é produzido por conta dessas verdadeiras raízes que são consolidadas dentro de você. É uma tribulação crente que vive o que porco não pode. Não, é pecada. Lembro minha tia, quando converteu, ela adorava a novela das 8. Ela pegava lá à tarde e via todas as novelas. Ela falou: meu Deus, é pecado. Ela começou com uma igreja que tudo era pecado. Desodorante era pecado, saia era pecado, novela era pecado. Meu Deus, bicarbonato, tudo era pecado. Vinagre é pecado, na salada tudo é pecado. E ela ficava assim: meu filho, que Jesus me ajude. A minha vontade de assistir a novela, mas eu não vou ligar, porque maior que está em mim do que... Falei: que vida! Que vida! Não, você não precisa de novela. Você é santo separado. Eu não parei de jogar bola porque me proibiram, não. Foi porque quando eu fui chutar uma bola, eu perdi o prazer por futebol. Isso aqui não é mais, não faz mais parte da minha vida. Deus tem algo muito mais poderoso na minha vida. Tem irmãos que tomam decisões radicais, não porque alguém mandou, é porque o Senhor os escolheu. Isso é tão precioso. Eu não sei se o Felipe Martins está aqui. Acho que ele foi para o encontro, não sei. É um jovem que na rede de adultos é casado, muito abençoado por Deus. E eu lembro que ele foi para o encontro com Deus namorando. Ele foi, a namorada não foi. E ele teve uma experiência com Deus, e ali ele terminou o namoro, sem a moça estar sabendo. Terminou.
Falei, quem mandou você terminar? Deus me chamou para coisas mais poderosas. Eu quero reservar minha adolescência para servir a Deus. Eu quero mover de Deus. E ali ele terminou o namoro, voltou e terminou. Mas quem que mandou? Ninguém mandou. Porque ele entendeu, eu fui predestinado, eu fui separado, eu fui escolhido para algo exclusivo. A Bíblia diz que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, a fim de pregar, a fim do que? De testemunhar. Diga glória a Deus. Diga, você é uma propriedade exclusiva de Deus. O terceiro aspecto, que no versículo 7 diz que nós temos a redenção pelo sangue. Você tem perdão dos seus pecados, não porque você faz força para não pecar, mas é por conta do sangue. Você é perdoado, você é justificado, você é livre. Diga glória a Deus. A palavra redenção no original significa remissão dos pecados, livramento da escravidão. O que significa livramento da escravidão? Um escravo não tem opção. Ele não tem opção de decidir não ser escravo. O Senhor veio trazer redenção. E agora o pecado para você não é uma busca, é um desvio de rota. Agora, quando alguém que nasceu de novo, ele sabe: eu nasci de novo, eu não nasci para o pecado. O Senhor perdoou os meus pecados. Mas caso eu peque mais uma vez, o Senhor é o meu advogado, que vai advogar as minhas causas contra o acusador. Diga glória a Deus por isso. Significa também apagar a memória. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você justificado. Você foi declarado justo. Está cheio de crente que não se perdoa. Ele fica lembrando daquilo que ele fez antes de ser crente ou depois que ele caiu. Mas eu vou dizer, foi apagada a memória. O seu passado foi apagado. Por isso você pode viver em paz. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem um dinheiro que você está devendo para um irmão, o pastor Wilson aqui. E aí depois que você está devendo ele, qual que é a sua consciência? Consciência de quem deve. E quando você olhar para ele, você vai achar: ele está me encarando, ele está me cobrando, ele está me cobrando. E aí você não consegue ter paz, porque você tem uma consciência de dívida. É impossível se relacionar com o Wilson devendo para o Wilson. E aí Jesus vem como redentor para pagar essa dívida, para que você possa olhar para Deus e ter paz. Você vai ver, poucos crentes têm uma vida de oração. Por que poucos crentes têm uma vida de oração? Porque eles ficam olhando para Deus e achando que tem culpa no cartório, que tem dívida. Nossa, eu acordei tarde. E o diabo fala: você é um preguiçoso mesmo, melhor você já ir trabalhar nem orar. Aí você vai dar um grito com o cachorro, grita com a mulher. São coisas pequenas do seu dia a dia. É como uma criança, ela é perfeita, mas não é desenvolvida. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos, mas estamos em desenvolvimento. Isso aqui é uma chave que tem que abrir os olhos do seu coração. Diga glória a Deus por isso. Hebreus 10, 17 e 18 diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, aonde há remissão, não há mais ablação do pecado. Ablação significa oferta. Ele se tornou a nossa oferta. Ele pagou os nossos pecados. Deixa eu te falar uma coisa, de repente o Wilson vai e perdoa a dívida que ele tem com você. Aí vai ter uma comunhão num resort 5 estrelas. Eu chamo fulano, você quer ir? Ele fala: quem vai estar lá? Eu falo: vai estar o Wilson. Eu falo: não quero, vou não. Porque ele pensa, tá cheio de crente assim. Sabe que quando você deve para alguém, você foi abençoado com um carro, você fala: não pode nem ir de carro para a igreja, porque a pessoa vai olhar para mim e vai achar que o carro tá cheio de gente assim, atormentado, desequilibrado. Ele tem até vergonha de falar que não, esse carro foi Deus que deu.
esse blazer aqui é caro. Não fui eu que comprei, me deram aí, foi meu tio rico que chegou em casa lá e me deu. Ele tem vergonha de falar que é abençoado, mas quanto mais você fala que você é abençoado, mais abençoado você se torna. Você é abençoado. Diga glória a Deus por isso. Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e não te desampararei. O que ele está dizendo? Tenha segurança e paz. Quando você pecar, quando você errar, eu não vou te abandonar, eu não vou desamparar você. Eu me tornei redenção, você foi remido, lavado, purificado, santificado. Por isso você pode viver em paz para com Deus. Está cheio de gente que leva 10 dias para ficar limpo. Nossa, xinguei no trânsito, mandei o cara para aquele lugar. E o diabo fala: você é um pobre sem vergonha, pecador, miserável. Aí você fala: meu Deus, como que eu vou fazer a reunião da célula? Sangue de Jesus tem poder. Eu não tenho autoridade para falar para ninguém. Eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe. Levante-se e diga: eu sou perdoado, sou justificado, estou num processo de transformação na minha vida. Mas isso não me desqualifica, porque o que me qualifica é Cristo. Pastor, isso aí é falsidade. Não é falsidade, é sangue. Os seus pecados eu não me lembrarei mais. Pastor, você está autorizando as pessoas a pecar? Não. Você é ovelha, meu querido. Você não é porco que deseja lama. Quem nasceu de novo não vive mais o pecado. Um dia disse: pastor, é muito difícil ser crente. Eu falei: não é difícil ser crente, é impossível ser crente. Porque ou você é, ou você não é. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Vai 10 vezes para o encontro com Deus, mas não nasceu de novo ainda. Quem que vai para o céu? Aqueles que nasceram de novo. Diga para o seu irmão: estaremos juntos lá. Nós estávamos num chiqueiro. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos limpou, colocou um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés. Aconteceu uma grande festa. Por quê? Porque você voltou para casa, porque você nasceu de novo. Quarto aspecto aqui: você foi selado. Versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito, irmão, ele é santo, e ele selou você. Você foi selado. Sabe o que significa selo? Diga assim: garantia. Você já comprou algo em algum lugar que você percebeu que não tinha garantia? Então você fica inseguro. Deus colocou em você um selo de garantia. Por que que Ele confiou em você? Porque você se tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele selou você. Já comprou algum eletrodoméstico que o cara falou: não tem garantia? Não tem garantia. Esses dias me levaram para comer num lugar. Falei: Deus me ajuda, porque aqui não tem garantia. Eu comendo aquela carne: Senhor, me ajuda, porque aqui não tem garantia. Não tem garantia. O Senhor me ajudou. Então é muito importante que você entenda que Ele selou você. Ele te capacitou com o poder do Espírito Santo de Deus. Quando você tem revelação que Ele te selou com o Espírito Santo, quer dizer, Ele te capacitou com poder. Eu vou dizer para você, presta muita atenção. Jesus diz que existem certos demônios que só saem com jejum e com oração. O que significa? São problemas que eles são maiores do que a sua capacidade. Então às vezes você fica brigando no seu casamento, você não percebeu que tem demônios. Está cheio de crente estrategista. Ele tem estratégias para crescer a célula, ele tem estratégias para criar os filhos. Um dia eu ouvi, irmão,
Falei, esse irmão bateu a cabeça. Falou, pastor, tem umas estratégias de criação de filho, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Falei, quando o demônio aparecer, não tem estratégia não. Sabe como que Deus tirou o povo do Egito? Não foi com estratégia não. Foi com mão forte, poder. Você pode ter o melhor projeto, se o diabo segurar o seu projeto, querido, não vai sair do lugar. As pessoas gostam de conversar comigo de várias maneiras. E uma vez o irmão me contou um projeto dele. Eu falei, irmão, o seu projeto, ele é incrível, mas só tem um problema. Ele é muito difícil de executar. Se você não tiver poder de Deus, você não vai conseguir aplicar esse projeto. Não, pastor, é muito bom. Não funcionou. Não porque não era bom o projeto, é porque não tinha poder. Eu vou dizer para você, se você quer empreender, se você quer criar filho, se você quer ter um ministério exitoso, eu vou dizer para você, não fundamente a sua vida em estratégias humanas. Paulo disse, tudo que eu sei, tudo que eu conheço não vale nada. O que vale mesmo é o poder do Espírito Santo de Deus. Põe o povo para orar na célula. Isso aqui vai mudar, começa a gerar ambientes. Último aspecto, que é onde eu queria chegar, Paulo diz, de tornar a convergir em Cristo todas as coisas. O último aspecto da nova aliança é que você agora começou a convergir Cristo